Que a paz do Senhor Jesus, aquela paz que o mundo não pode dar, inunde o seu coração e a sua casa neste exato momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este encontro de fé. Eu quero que você sinta agora mesmo um abraço espiritual, um acolhimento que vem diretamente do trono de Deus. Você não está sozinho nesta jornada. Você não está sozinha nesta luta. O Espírito Santo te atraiu a este lugar porque ele tem uma palavra de vitória e libertação para a sua vida. Respire fundo. Solte a tensão dos seus ombros, pois este é um ambiente de milagres. Eu sei que talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez de madrugada, com a mente cheia de preocupações. Mas eu declaro que nas próximas horas um peso será tirado de você. Prepare o seu espírito, pois a atmosfera do céu está descendo sobre nós, e onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu quero iniciar este nosso momento de oração de uma forma muito especial, enviando uma bênção direta e honrando algumas pessoas queridas que estiveram conosco, comentaram e derramaram seus corações no nosso último encontro. Quero abençoar primeiramente a vida da Lúcia, minha irmã, que a sua fé seja recompensada. Assim como você abriu seu coração nos comentários, que os céus se abram sobre a sua casa, trazendo a provisão e a paz que você tanto busca. Sinta-se abraçada e fortalecida. O Senhor vê a sua fidelidade e ouve o seu clamor. Que a sua família seja coberta pela graça e que todo embaraço em seu caminho seja desfeito agora, em nome de Jesus. Continue conosco nesta jornada de fé, pois grandes coisas o Senhor tem reservado para você. Da mesma forma, quero estender minhas mãos em oração e abençoar a vida do nosso irmão Marco. Meu amigo, sua participação e suas palavras de fé encorajaram muitos. Eu libero sobre a sua vida uma bênção de força e sabedoria. Que toda área que hoje parece confusa ou bloqueada receba o toque divino da organização e da clareza. Que o Senhor renove suas forças como a águia, para que você possa voar acima das tempestades financeiras e emocionais. Que o seu trabalho e os seus projetos sejam prósperos. Receba, Marco, o renovo de Deus neste momento e que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Estamos juntos nesta batalha espiritual e a sua vitória já foi decretada. Quero também dedicar uma bênção especial à nossa irmã Fabiana. Irmã, a sua fé é sentida através das suas palavras. Que o Senhor multiplique cada semente de esperança que você plantou. Eu declaro sobre você a unção da dupla honra. Onde houve vergonha, que Deus te coloque em lugar de destaque. Onde houve escassez, que haja abundância transbordante. Que o Senhor surpreenda você com portas abertas que ninguém poderá fechar. Que sua casa seja um lugar de testemunho do poder de Deus. Continue firme, Fabiana, pois o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida. E a sua história será reescrita com a tinta do milagre. Receba esta palavra com fé, pois ela é para você. Abençoo também, com todo o meu coração, a vida do nosso irmão Ronaldo. Meu irmão, que o Senhor te revista de coragem e ousadia espiritual. Talvez você tenha enfrentado gigantes. Talvez as notícias ao seu redor tentem diminuir a sua fé, mas eu declaro que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que toda ferramenta preparada contra ti não prospere. Que o Senhor te dê estratégias divinas para vencer cada desafio. Que a sua mente seja guardada e que a sua voz seja usada para declarar as maravilhas do Senhor. Ronaldo, que o favor de Deus te alcance em lugares inesperados e que a provisão chegue de formas sobrenaturais. Você é mais que vencedor. E por fim, mas com o mesmo fervor, quero honrar e abençoar a nossa querida irmã Zilda. Sua perseverança é um exemplo para nós. Que a sua fé, provada como o ouro, brilhe intensamente. Eu libero sobre a senhora uma bênção de saúde, de vigor renovado e de paz familiar. Que os seus dias sejam prolongados com saúde e alegria. Que o Senhor ouça cada oração que a senhora fez no secreto e traga respostas públicas.
que a sua casa seja um refúgio da presença de Deus. Irmã Zilda, continue sendo esse farol de luz. O Senhor se agrada da sua constância e tem guardado os seus passos. Receba o carinho de Deus e a nossa gratidão pela sua presença valiosa. Eu quero que você saiba que, assim como abençoei nominalmente a Lúcia, o Marco, a Fabiana, o Ronaldo e a irmã Zilda, eu desejo fazer o mesmo por você. Este canal não é apenas um lugar para ouvir uma oração, é uma família espiritual, uma comunidade de intercessão. A sua dor é a nossa dor e a sua vitória é a nossa vitória. Por isso, eu te faço um convite muito especial. Comente, deixe o seu nome nos comentários, deixe seu pedido de oração, sua declaração de fé. Eu quero ler o seu nome, eu quero conhecer a sua história, eu quero interceder especificamente pela sua causa. Quando você comenta, você não está apenas digitando palavras, você está ativando a sua fé e se conectando a esta corrente poderosa. Muitas pessoas receberam milagres simplesmente por darem esse passo de fé, por se identificarem e dizerem: eu estou aqui, eu preciso de ajuda. No próximo vídeo, o seu nome pode ser um dos que eu estarei abençoando publicamente, liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Não perca essa oportunidade de se conectar. Faça parte desta família. Deixe que o seu nome seja conhecido no céu e na terra como alguém que crê no impossível. Eu quero orar por você. Eu quero caminhar com você. Portanto, vá até os comentários agora ou em qualquer momento desta oração e diga: pastor, ore por mim. Meu nome é... E eu estarei lendo e apresentando cada um deles diante do altar de Deus. Este espaço é um refúgio seguro. Aqui você não é julgado. Aqui você é amado. Aqui você é compreendido. Eu sei que o mundo lá fora pode ser cruel. As pessoas julgam pelas aparências, pelo que você tem ou pelo que você deve. Mas aqui, nós olhamos para o seu coração. Nós olhamos para a promessa que Deus tem para a sua vida. Este é um lugar de cura, um hospital espiritual onde as feridas da alma são tratadas pelo bálsamo do Espírito Santo. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade para chorar, para clamar, para abrir o seu coração. Não há condenação para você aqui. Há apenas graça, misericórdia e um poder sobrenatural pronto para agir ao seu favor. Nós estamos reunidos com um propósito muito claro nesta jornada de oração. Estamos aqui para clamar por libertação financeira, para quebrar as correntes da dívida e da escassez. O tema da nossa oração hoje é poderoso, porque toca em uma área que aflige milhões de pessoas. A dívida não é apenas um problema matemático. Ela é um cativeiro espiritual e emocional. Ela rouba a paz, gera ansiedade e tenta bloquear as promessas de Deus para a sua vida. Estamos aqui para declarar guerra espiritual contra o espírito de miséria e para ativar as promessas de provisão sobrenatural e quitação. Prepare-se, pois o que Deus fará aqui será poderoso e transformador. Quero que você entenda que a sua presença aqui não é uma coincidência. Em meio a tantos vídeos, em meio a tantas distrações, o Espírito Santo te guiou para este momento exato. Isso significa que Deus ouviu o seu clamor silencioso. Ele viu as suas lágrimas escondidas, ele sentiu a angústia do seu coração e ele preparou este encontro para te dizer: filho, filha, eu não me esqueci de você. A sua história não termina assim. Eu tenho um plano de restituição e de honra para a sua vida. Então, agarre-se a esta oportunidade. Não se distraia. Permaneça comigo, pois cada palavra liberada aqui é uma semente plantada em terra fértil, destinada a gerar um milagre na sua vida financeira. Respire fundo mais uma vez. Eu quero que você, intencionalmente, libere agora toda a atenção. Solte o controle. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e é por isso que ficamos exaustos. Mas hoje eu te convido a entregar o controle nas mãos daquele que tudo pode. Entregue suas planilhas, seus boletos, suas preocupações. Coloque tudo simbolicamente aos pés da cruz. Diga para Jesus: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Eu entrego a Ti.
Assume o controle das minhas finanças, assume o controle da minha vida. Sinta o alívio que começa a inundar a sua alma ao fazer essa entrega. Este é o primeiro passo para a sua libertação. A presença de Deus é real neste lugar. Eu posso sentir a unção do Espírito Santo se movendo através desta tela e alcançando você aí onde você está. Feche os seus olhos por um instante, se for possível. Apenas sinta a paz que começa a tomar o lugar da ansiedade. Sinta o calor do abraço do Pai que te diz: acalma-te. Eu estou contigo. Não importa o tamanho da montanha de dívidas, não importa o quão impossível pareça a sua situação, o Deus que servimos é o Deus do impossível. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele fez brotar água da rocha e Ele é o mesmo Deus que vai abrir o bom tesouro do céu sobre a sua vida. Creia nisso. E agora, com o coração aberto e receptivo, vamos nos preparar para mergulhar mais fundo. Eu preciso que você esteja totalmente focado. O inimigo tentará te distrair. Pensamentos de preocupação tentarão invadir sua mente durante esta oração. Mas você precisa ser firme. Você precisa dizer a si mesmo: estas próximas horas são dedicadas ao meu milagre. Nada é mais importante do que este encontro com Deus. Eu sinto fortemente no meu espírito que muitas vidas estão sendo viradas hoje. Muitos cativeiros estão sendo quebrados e eu quero que você esteja pronto para receber. Estamos apenas começando e o melhor de Deus ainda está por vir. Prepare-se para a validação da sua dor. Meu irmão, minha irmã, antes de clamarmos pela solução, precisamos apresentar a Deus a nossa dor. E eu quero que você saiba que eu entendo o que você está passando. Eu sei, como diz a premissa desta oração, o que é o sono que não vem, porque as contas do dia seguinte são maiores do que o saldo no banco. Eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro e, em vez de descansar, começar a fazer contas intermináveis na sua mente. Aquele sono que é interrompido de madrugada por uma onda de pânico, um aperto no peito, uma falta de ar. Você olha para o teto escuro e se pergunta: meu Deus, como eu vou sair disso? Essa ansiedade que se tornou sua companheira noturna, nós vamos entregar a Jesus. Essa ansiedade não é apenas mental. Ela se manifesta no seu corpo. Eu quero falar com você que sente o coração disparar, as palpitações, toda vez que o telefone toca e é um número desconhecido, ou quando chega uma notificação do banco. Aquele frio na barriga ao abrir a caixa de correio, o medo de encontrar mais um aviso de cobrança, mais uma conta vencida, esse estado de alerta constante, essa tensão nos ombros, essa dor de cabeça que não passa. Isso não é vida. Isso é sobrevivência. Deus não te chamou para viver nesse estado de pânico constante. Ele vê o preço físico que essa dívida está cobrando de você e Ele quer te dar alívio e descanso. Eu sei o que é a vergonha. Aquele sentimento que faz você querer se esconder, que te isola. A vergonha de dever a amigos, a familiares que confiaram em você. A dor de talvez ter que pedir ajuda novamente à mesma pessoa. Você se sente diminuído, sente que perdeu sua credibilidade, sua honra. Você evita encontros sociais, desvia o olhar, porque se sente um fracasso. Eu quero que você saiba que o seu valor não está na sua conta bancária. O inimigo quer usar essa vergonha para te paralisar, para te fazer acreditar que você não é digno de receber o milagre. Mas Deus te olha com amor e Ele está te chamando para fora dessa caverna de vergonha. E a vergonha de dever aos bancos, às financeiras, aquela sensação de ser apenas um número, um CPF negativado. A humilhação de tentar um crédito e ter a porta fechada na sua cara. De sentir que não importa o quanto você trabalhe, você está apenas pagando juros, correndo atrás da máquina, sem nunca avançar. Essa sensação de estar preso em um sistema que foi feito para te esmagar. Você se sente injustiçado e com razão. Mas eu quero te lembrar, como diz o Salmo 121, que o nosso socorro não vem dos bancos, nem dos gerentes. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele tem o poder para reverter essa situação. Eu também preciso falar sobre o medo real.
O medo de perder bens que você lutou tanto para conquistar. O medo de perder o seu carro, a sua casa. O medo de não ter o que dar de comer para a sua família no dia seguinte. O medo do despejo. O medo do oficial de justiça. Esse medo que congela a sua alma e te impede de sonhar, de planejar o futuro. O futuro parece uma névoa escura. Eu estou aqui para te dizer que o amor perfeito de Deus lança fora todo medo. E nesta oração, nós vamos clamar para que a coragem divina substitua esse pânico e para que Deus coloque um escudo de proteção ao redor de tudo o que é seu. E o medo de não conseguir sustentar a sua família, essa é uma das dores mais profundas para um pai, para uma mãe. Ver seus filhos desejando algo simples e ter que dizer não. Ver as contas da escola se acumulando. Sentir-se incapaz de prover o básico, a segurança, o conforto. Isso gera uma culpa que é quase insuportável. Você se sente responsável, e de fato é, mas você também se sente impotente. Eu quero que você entregue essa impotência a Deus agora. Ele é o Pai da provisão. Ele é Jeová Jireh. E Ele vai honrar a sua fé e o seu amor pela sua família. Ele não vai deixar um justo mendigar o pão. Eu também quero validar a sua frustração. A frustração de negócios que falharam. Você investiu seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos. Você fez tudo certo, planejou, trabalhou de sol a sol. Mas algo deu errado. A economia mudou. Um sócio te traiu, uma crise inesperada veio. E o que era para ser a sua fonte de renda se tornou a sua maior fonte de dívida. Você olha para trás e se pergunta, onde foi que eu errei? Talvez você nem tenha errado. Talvez fosse um ataque espiritual para tentar parar o seu propósito. Mas Deus é especialista em transformar ruínas em palácios, e Ele vai restaurar o que foi perdido. Ou talvez a sua frustração venha de um emprego perdido. Você era dedicado, competente, mas veio um corte na empresa, e de repente a fonte secou. E agora você está lutando para pagar contas com um padrão de vida que você não tem mais. Ou você está em um subemprego, ganhando muito menos do que merece, apenas para sobreviver. Essa sensação de injustiça, de ter seu potencial desperdiçado. Deus vê o seu talento, Ele vê a sua capacidade e Ele está prestes a abrir portas de honra. O deserto do desemprego ou do subemprego não é o seu lugar permanente. É apenas uma passagem para a terra da promessa. Você se sente preso. É essa a palavra. Cativeiro. Você acorda e já está devendo. Você trabalha o mês inteiro e quando o dinheiro entra, ele já tem dono. Você não tem liberdade de escolha. Você não pode abençoar alguém, não pode investir nos seus sonhos, não pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Você é escravo de boletos, de faturas, de credores. Essa escravidão financeira é uma tática espiritual para roubar a sua alegria e a sua paz. E Jesus disse que Ele veio para dar liberdade aos cativos. E hoje nós vamos tomar posse dessa liberdade. O seu alvará de soltura será assinado no mundo espiritual. E em meio a tudo isso vem a solidão, o desespero silencioso. Você sorri para as pessoas na igreja, no trabalho, na família, mas por dentro você está gritando por socorro. Você não divide essa dor com ninguém porque tem medo do julgamento ou porque não quer ser um peso. Você chora sozinho no banho ou dentro do carro. Ninguém sabe a profundidade do buraco em que você se encontra, mas eu quero que você saiba, você não está sozinho. Primeiro, porque Deus está com você. Segundo, porque eu estou aqui orando com você. E terceiro, porque milhares de pessoas nesta corrente de oração entendem exatamente o que você sente. Você encontrou um lugar seguro. Essa dor que você sente é o motivo pelo qual esta oração existe. Deus permitiu que você chegasse nesse ponto de exaustão para que você parasse de confiar na sua própria força e finalmente se entregasse à força dele. O seu desespero é, na verdade, o solo fértil para o maior milagre da sua vida. O homem só busca o sobrenatural quando o natural se esgota. E se você está no seu limite, alegre-se, porque você
está exatamente no ponto de partida para a intervenção divina. Deus ama agir onde não há mais possibilidade humana. Onde o homem coloca um ponto final, Deus coloca uma vírgula e escreve um novo capítulo. Eu sinto a compaixão de Jesus por você de uma forma tão profunda. Ele vê você, ele não te acusa. Ele não diz, você errou. Ele apenas abre os braços e diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está te oferecendo um novo empréstimo, ele está te oferecendo alívio, ele está te oferecendo descanso para a sua alma. Ele quer tirar esse jugo pesado da dívida de cima de você e colocar o jugo leve da sua provisão. Aceite esse convite agora. Deixe a compaixão dele inundar o seu coração e lavar toda a culpa. Talvez você esteja pensando, mas eu tive culpa. Eu gastei errado, eu fiz maus negócios, eu fui irresponsável. Mesmo que isso seja verdade, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E a má gestão financeira também é coberta pela graça do arrependimento. O que Deus quer de você não é a sua autopunição. Ele quer o seu arrependimento e a sua decisão de mudar. E hoje, Ele te dá uma nova chance. Hoje, Ele zera o seu passado espiritual. Não importa como você entrou nessa dívida. Importa que, pela fé, você sairá dela pelo poder de Deus. O seu passado não vai determinar o seu futuro. Eu quero que você reconheça essa dor. Não a ignore. Não finja que ela não existe. Olhe para ela. Sinta ela. E agora, entregue-a. Diga em voz alta, se puder. Senhor, essa ansiedade, essa vergonha, esse medo e essa frustração, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu não quero mais carregar isso. Esse ato de entrega é poderoso. É você esvaziando o seu copo de amargura para que Deus possa enchê-lo com o vinho novo da esperança e da provisão. Você está liberando o veneno para receber o antídoto. E o antídoto é a presença e a promessa de Deus. Essa validação da sua dor é crucial, porque não estamos aqui para fingir. Não é uma oração de pensamento positivo. É uma oração de realidade transformada pela fé. Nós reconhecemos a montanha, nós olhamos para ela e vemos o quão grande ela é. Nós vemos o tamanho do gigante da dívida, mas nós fazemos isso para em seguida declarar a Ele que o nosso Deus é maior. Que o Deus que está conosco é mais poderoso do que a crise, mais poderoso do que os juros, mais poderoso do que o sistema bancário. A sua dor é real, mas o seu Deus é mais real ainda. Muitas vezes, o inimigo usa essa dor emocional para cegar a sua visão espiritual. Ele te faz ficar tão focado no problema que você não consegue ver a solução. Você fica tão imerso na ansiedade que não consegue ouvir a voz de Deus te dando a estratégia. A premissa da nossa oração menciona sonhos e avisos. Quantas vezes Deus tentou te avisar em sonhos sobre um mau negócio? Quantas vezes Ele tentou te dar uma ideia milionária, mas a sua mente estava tão cheia de preocupação que você não percebeu? Nós vamos orar sobre isso. Vamos pedir a Deus que limpe a sua mente e abra os seus ouvidos espirituais. O desespero silencioso que você viveu até hoje termina aqui. Hoje, o seu silêncio será quebrado pelo som do seu clamor, e o seu clamor subirá ao céu como um incenso suave. E a resposta de Deus descerá como um trovão quebrando as cadeias. O que você sentia sozinho, agora você sente acompanhado por uma multidão de intercessores. Sinta a força desta união. Você não está mais lutando sozinho. Estamos todos de mãos dadas em espírito, cercando a sua causa e declarando a sua vitória. A sua solidão espiritual acaba agora. Eu sei que é doloroso reviver esses sentimentos, mas é como um médico que precisa tocar na ferida para poder limpá-la e aplicar o remédio. Nós estamos expondo a infecção da alma causada pela dívida. Estamos trazendo à luz o que estava escondido na escuridão da vergonha e do medo. E a luz de Cristo está começando a brilhar sobre essas áreas. A cura já começou. A libertação já foi iniciada. Não desista agora. Você foi corajoso de enfrentar essa dor.
Agora prepare-se para receber a cura e a promessa. Você se sente compreendido? Eu quero que você sinta isso. Que você sinta que alguém neste momento entende perfeitamente o nó na sua garganta, o peso no seu estômago. Eu não estou falando de teorias, estou falando da realidade crua que você vive. E é exatamente para essa realidade que nós vamos trazer as promessas bíblicas. Porque a palavra de Deus não é um livro de histórias antigas. É um manual de poder vivo e eficaz, capaz de transformar a sua realidade, por mais sombria que ela pareça. A sua história de dor está sendo ouvida. O céu está em sessão por sua causa. Os anjos estão atentos, e Deus, o juiz de toda a terra, está prestes a dar a sentença ao seu favor. A acusação do inimigo, que usa suas dívidas para te chamar de derrotado, será anulada. O sangue de Jesus é o seu advogado de defesa, e a causa já está ganha. Mantenha seu coração conectado, pois agora que validamos a dor, vamos apresentar a arma que vai destruí-la, a infalível palavra de Deus. Respire fundo. O pior já passou. O momento de expor a ferida foi esse. Foi difícil, mas necessário. Agora entramos na fase da cura. Você sobreviveu a essa dor até hoje. Você é forte. Você é um guerreiro, uma guerreira. E agora, Deus vai te entregar as armas certas para vencer essa guerra. Não se trata mais da sua força. Trata-se do poder dele agindo através de você. Prepare-se para conhecer a promessa que vai mudar tudo. E se essa dor toda foi apenas o preparo para a maior bênção financeira que você já recebeu? E se Deus decidiu usar essa sua maior dívida para manifestar o seu maior milagre? E se o seu testemunho de quitação for usado para libertar milhares de outras pessoas? Pense nisso. O seu sofrimento não é em vão. Ele está gerando um peso de glória, um testemunho que vai impactar gerações. A sua dor tem um propósito, e esse propósito é a glorificação do nome de Deus através da sua vitória. Agora que apresentamos a dor, vamos apresentar a cura. O seu caso não será resolvido com base em sentimentos, mas com base naquilo que é inabalável, a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de sugestões, ela é um documento legal, um testamento assinado com o sangue de Jesus. E nós vamos usar as cláusulas deste testamento a seu favor. O diabo te acusa com as suas dívidas, mas nós vamos calar a boca dele com as promessas de Deus. Você não está aqui para pedir esmola a Deus. Você está aqui como filho e herdeiro para tomar posse do que já é seu por direito. E a primeira promessa que vamos reivindicar é a sua identidade financeira original. Eu quero que você abra o seu coração para a primeira promessa fundamental. Está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Guarde esta palavra, pois ela é a chave mestra para a sua libertação. A palavra de Deus diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Vamos parar aqui por um momento. Pense na profundidade disso. Deus não tem apenas um tesouro, Ele tem um bom tesouro. Não é um tesouro escasso, não é um tesouro limitado, é o tesouro do céu, um recurso inesgotável, e Ele promete abrir esse tesouro sobre a sua vida. O que significa abrir o seu bom tesouro? Significa que a sua fonte de provisão não está na terra, não é o seu emprego, não é o seu patrão, não é o governo. A sua fonte é o céu. E quando Deus abre o céu, ninguém pode fechar. A crise pode estar assolando a economia mundial. Os juros podem estar subindo, mas a economia do céu opera em superabundância. Deus está dizendo que Ele mesmo vai tomar a iniciativa de derramar sobre você recursos que estão além da sua capacidade natural de obter. Estamos falando de provisão sobrenatural, de favor divino, de ideias celestiais que geram riqueza. E a promessa continua: para dar chuva à tua terra no seu tempo. A chuva é o que faz a semente crescer. Isso significa que a provisão de Deus virá no tempo certo, na hora exata da sua necessidade. Não vai atrasar. Talvez você esteja olhando para um boleto que vence amanhã e pensando: é tarde demais. Mas o tempo de Deus é perfeito. E Ele diz mais:
e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Isso é fundamental. A bênção de Deus não vem sobre a preguiça, ela vem sobre o trabalho. Deus vai abençoar o seu esforço, o seu negócio, o seu currículo, a sua busca por emprego. O que você colocar a mão para fazer, ele vai prosperar. Talvez você esteja pensando, mas minhas mãos estão cansadas e nada que eu faço prospera. É porque até agora você talvez estivesse trabalhando debaixo de uma maldição de escassez, de um ciclo de frustração. Mas hoje nós ativamos essa promessa. A unção de Deus está vindo sobre as suas mãos. O favor dele vai fazer com que o seu pequeno esforço gere resultados gigantescos. Onde você plantou e não colheu, Deus trará a restituição. O seu trabalho não será mais em vão. Cada gota de suor será honrada por Deus com uma colheita abundante. Prepare-se para ver o seu trabalho florescer como nunca antes. E agora, a parte mais poderosa desta promessa, o clímax de Deuteronômio 28, 12. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Eu quero que você leia isso de novo. Emprestarás, mas não tomarás emprestado. Esta é a sua identidade original. Este é o projeto de Deus para a sua vida financeira. Deus te criou para ser credor, não devedor. Ele te planejou para ser a cabeça e não a cauda, para estar por cima e não por baixo. A condição em que você se encontra agora, preso em dívidas, é uma anomalia, uma distorção do plano original. A situação de devedor é um cativeiro que vai contra a vontade declarada de Deus para você. Você não nasceu para viver pedindo emprestado, para viver no limite, para se sentir humilhado diante de credores. Você nasceu para ter mais do que o suficiente, para ser um canal de bênção, para ter o poder de emprestar a muitas nações, ou seja, ter uma influência financeira tão grande que você abençoa outros. Nós não estamos orando apenas para você sair do 0 a 0. Nós estamos orando para que você seja levado a um nível de abundância, onde a dívida seja uma memória distante. Portanto, esta oração é um ato legal de restauração de identidade. Estamos dizendo ao mundo espiritual, aquele estado de devedor não pertence mais a este filho, a esta filha de Deus. Nós reivindicamos a identidade original de Deuteronômio 28, 12. Ele é credor, ela é credora, em nome de Jesus. Guarde isso no seu espírito. A sua libertação não é apenas sobre pagar contas, é sobre reassumir o seu lugar de honra no plano de Deus. Você foi feito para ser fonte, não apenas um receptáculo, mas você pode perguntar: como? A minha situação é impossível. De onde virá o socorro? E é aí que entra a nossa segunda base bíblica, o Salmo 121, versículos 1 e 2. O salmista, em um momento de angústia, pergunta: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Os montes, naquela época, representavam os lugares de poder humano, os reinos visíveis, as fortalezas militares ou até mesmo os lugares de adoração pagã. Os montes eram as soluções óbvias, as fontes naturais de ajuda. Qual é o seu monte hoje? É o banco? É um novo empréstimo para cobrir o antigo? É um parente rico? É a sorte? É o seu próprio esforço desesperado? Muitos de nós passamos a vida olhando para os montes errados. Colocamos nossa esperança no gerente do banco, na resposta daquele processo judicial, na venda daquela propriedade. E cada vez que o socorro não vem desses montes, nossa frustração aumenta. A premissa desta oração foi clara: sua ajuda não virá do banco nem do seu patrão. Essas podem ser as ferramentas, mas nunca a fonte. O salmista rapidamente corrige a sua própria pergunta. Ele não para no versículo 1, ele responde no versículo 2. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esta é a virada de chave. Precisamos parar de olhar para os lados, em pânico, e começar a olhar para o alto, em fé. O seu socorro não vem de uma criatura, vem do Criador. O seu socorro não vem de um sistema financeiro. Vem daquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata.
Por que é tão importante que o socorro venha daquele que fez o céu e a terra? Porque aquele que criou tudo tem controle sobre tudo. Ele pode mover o coração de um gerente de banco para perdoar uma dívida. Ele pode fazer um cliente que te devia há anos aparecer e te pagar. Ele pode te dar uma ideia que vale milhões. Ele pode fazer o dinheiro vir de lugares que você nem imagina. Ele não está limitado às leis da economia humana. Ele opera nas leis do sobrenatural. Quando você entende que o seu socorro vem dele, a ansiedade diminui, porque o seu provedor é todo-poderoso. Nossa oração, portanto, será um ato de redirecionamento do olhar. Vamos tirar nossos olhos dos boletos vencidos e colocá-los no Deus que nunca vence. Vamos tirar nossos olhos do saldo negativo e colocá-los nas riquezas insondáveis do nosso Pai. O Salmo 121 é a sua declaração de independência financeira dos sistemas deste mundo. Você é dependente direto do Rei dos Reis, e o socorro dele não falha. Ele está a caminho. Agora temos a identidade, Deuteronômio 28, e a fonte, Salmo 121. Mas precisamos da garantia. Como sabemos que ele vai fazer? E se ele decidir não fazer por mim? É aí que entra a nossa terceira promessa poderosa, Filipenses 4, versículo 19. O apóstolo Paulo declara com autoridade: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Esta é a garantia. Este é o cheque assinado por Deus. Vamos analisar esta garantia. Primeiro, o meu Deus. Paulo fala com intimidade. Não é um Deus distante, é o meu Deus. O Deus que é pessoal, que conhece o seu nome, que conhece cada dívida que você tem, e ele suprirá. Não é talvez ele supra ou ele pode suprir, é uma afirmação. Suprirá está no futuro garantido, é uma promessa irrevogável. Deus se colocou na obrigação de suprir a sua necessidade porque você é filho dele. E o que ele suprirá? Algumas das suas necessidades? Não, a palavra é clara, suprirá todas as vossas necessidades. Deus não vai pagar só a conta de luz e deixar o aluguel atrasar. Ele não vai resolver o cartão de crédito e esquecer o empréstimo pessoal. A promessa dele cobre todas elas. Isso inclui a dívida com o agiota, a dívida com o parente, o financiamento do carro, a hipoteca da casa. Todas significa todas. A sua lista de dívidas, que vamos apresentar a ele, está coberta por esta promessa. E como ele suprirá? Segundo o salário mínimo? Segundo a média do mercado? Não, ele suprirá segundo as suas riquezas. A medida da sua provisão não é o seu bolso, é o bolso de Deus. A medida não é a economia do seu país, é a economia do céu. E as riquezas de Deus são insondáveis, ilimitadas, gloriosas. Estamos falando de um Deus que é dono de tudo. Ele não vai te dar o mínimo para sobreviver. Ele vai te suprir de acordo com o padrão de riqueza dele. E o padrão dele é a abundância. Onde está o limite dessa provisão? Em um banco humano, o limite é o seu score, sua renda. Mas em Deus, o limite são as suas riquezas. Isso significa que não há limite. Ele pode quitar uma dívida de R$1.000 ou de R$1 milhão com a mesma facilidade. Para ele, não há diferença. O milagre que você precisa não é grande para ele. O que parece uma montanha intransponível para você, para Deus, é apenas um grão de areia que ele sopra. Estamos nos conectando à fonte ilimitada. E qual é a assinatura que valida esta promessa? Em glória por Cristo Jesus. O preço da sua provisão já foi pago. Não é por seu merecimento, não é porque você orou bonito, não é porque você fez jejum, é por causa do que Jesus fez na cruz. O sacrifício de Jesus te deu acesso direto a essas riquezas em glória. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou e o bom tesouro do céu foi aberto para nós. Nós não pedimos por pena, nós reivindicamos por direito de herança, comprado pelo sangue de Cristo. Portanto, veja que arsenal poderoso nós temos. Nós temos a declaração da nossa identidade original. Eu sou credor, não devedor. Deuteronômio 28:12. Nós temos a nossa fonte de socorro. O meu socorro vem do Senhor.
Salmo 121:2. E nós temos a garantia assinada: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Nós temos um caso legal completo. A sua dívida não tem mais poder legal sobre você diante dessas 3 promessas. O que faremos nesta oração é pegar essas 3 escrituras e usá-las como uma marreta espiritual para quebrar as cadeias da dívida. Nós vamos declarar essas palavras até que elas se tornem mais reais para você do que os números vermelhos na sua conta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra agora. A sua fé está sendo aumentada, o seu espírito está sendo fortalecido. Você está sendo preparado para a batalha, mas é uma batalha que já está ganha. E agora? Agora que você conhece a sua dor, que foi validada, e conhece as suas armas, as promessas, falta um passo antes de entrarmos no clamor. Precisamos selar esta aliança. Precisamos que você saia da posição de espectador e entre na posição de guerreiro ativo. A fé sem obras é morta, e a sua primeira obra de fé será uma declaração pública, um ato profético que vai selar o seu compromisso com esta oração e com o seu milagre. Prepare-se para o convite à interação. Antes de entrarmos no momento mais intenso do clamor, da batalha espiritual e da intercessão, eu preciso que você faça algo muito importante. Eu preciso que você cele a sua fé. A fé é uma ação, uma demonstração. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então agora eu te convido a fazer a sua primeira obra de fé. Eu quero que você vá até a seção de comentários e escreva, com toda a força da sua decisão, esta frase: eu estou saindo das dívidas em nome de Jesus. Não digite isso de forma automática. Sinta o peso dessa declaração. Ao escrever isso, você está profetizando sobre o seu futuro. Você está dando uma ordem ao mundo espiritual. Você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Faça isso agora. Cele a sua fé. Você pode não entender o poder que existe em escrever uma declaração de fé. Quando você digita "eu estou saindo das dívidas em nome de Jesus", você está fazendo mais do que deixar um comentário. Você está assinando o seu nome na petição que estamos levando aos céus. Você está dizendo ao inimigo: eu não aceito mais a sua sentença de miséria. A minha realidade agora é a palavra de Deus. Você está se unindo em concordância, como diz Mateus 18, a milhares de outras pessoas que estão escrevendo a mesma coisa. Há um poder tremendo na concordância. O seu ato de escrever quebra o seu silêncio e a sua solidão. É o seu grito de guerra. Agora, eu te peço um segundo ato de fé. Eu quero que você curta este vídeo. E eu não estou pedindo isso por vaidade, nem por números. Como a premissa desta oração nos orienta, esta curtida é um ato espiritual. Pense neste like como um farol de esperança. Ao curtir, você está dizendo ao universo digital que esta mensagem tem valor. Você está ajudando esta oração de libertação a quebrar as barreiras dos algoritmos e a chegar a outras casas, a outras famílias que estão neste exato momento sofrendo em silêncio, assim como você estava. A sua curtida pode ser a resposta à oração de alguém que está em desespero. Seja um canal de bênção. Acenda esta luz, e enquanto você está com a sua fé ativa, eu te convido a se inscrever neste canal, fazer parte desta comunidade. Ao se inscrever, você está fazendo uma aliança. Você está dizendo: eu não vou mais caminhar sozinho nesta batalha. Eu entendo que preciso estar conectado a um lugar que alimenta a minha fé. Inscrever-se é a sua decisão de continuar recebendo o pão espiritual diário, de permanecer debaixo desta cobertura de oração. E não se esqueça de ativar o sino das notificações. Isso é o seu compromisso de não perder nenhum dos nossos encontros. Cada vídeo é um novo degrau na sua jornada de libertação. E você precisa estar presente. Eu quero te dar mais uma instrução profética. Depois de escrever a sua primeira declaração, eu quero que você volte aos comentários e escreva 2 frases que são baseadas nas promessas que acabamos de aprender. A primeira é: eu sou credor.
não devedor. Escreva isso e medite nisso. Você está assumindo a sua identidade de Deuteronômio 28. Você está rejeitando o rótulo de endividado. E a segunda frase é: minhas dívidas estão pagas pelo poder de Deus. Você está ativando Filipenses 4:19. Você está declarando que no mundo espiritual, a conta já foi paga. Faça isso como um ato de guerra. Agora que você selou a sua fé com seus comentários, com sua curtida, com sua inscrição, estamos quase prontos. Há um último passo prático, como sugerido em nossa premissa, que eu preciso que você tome para que a nossa oração seja cirúrgica. Eu preciso que você pegue agora, se possível, um papel e uma caneta. Se não puder, use o bloco de notas do seu celular. Eu quero que você seja específico. Nós vamos apresentar essa lista a Deus. Eu quero que você liste todas as suas dívidas. Não tenha medo de olhar para elas. Coloque o nome do credor e, se souber, o valor. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, dívida com parente, agiota, financiamento. Coloque tudo no papel. Não esconda nada. Deus já sabe, mas Ele quer que você apresente isso a Ele. Esse ato de escrever a lista é um ato de transferência de responsabilidade. Você está tirando essas dívidas da sua mente, onde elas causam ansiedade, e colocando-as no papel, que se tornará um altar. Você está dizendo: Senhor, esta é a minha realidade humana, e daqui a pouco nós vamos colocar essa lista diante da realidade sobrenatural de Deus. Nós vamos orar especificamente sobre cada tipo de dívida. Não tenha vergonha. Seja honesto. Essa lista não é o seu atestado de fracasso. Ela é o mapa para o seu milagre. Prepare essa lista agora, pois vamos usá-la no clímax da nossa oração. Agora, com sua fé ativada e sua lista em mãos, entre comigo neste lugar de oração. Feche os seus olhos, respire fundo. Estamos entrando na sala do trono da graça, mas também estamos entrando em um campo de batalha espiritual. Comece a orar comigo. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro na Tua presença. Eu me cubro agora com o sangue do Cordeiro. Eu cubro minha casa, minha família, minhas finanças, esta conexão de internet. Que nenhuma arma forjada pelo inimigo contra esta oração prospere. Nós nos unimos como um exército, em concordância, e declaramos a Tua autoridade sobre este momento. Pedimos licença aos anjos do Senhor para guerrearem ao nosso favor. Senhor, nós nos levantamos com a autoridade que Tu nos deste, a autoridade que está no nome de Jesus, para repreender toda a obra das trevas. Como diz a nossa premissa, nós reconhecemos que a dívida é um cativeiro espiritual. E agora, nós nos dirigimos diretamente ao espírito de miséria, espírito de escassez, espírito de pobreza, que tem amarrado a vida deste teu filho, desta tua filha. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você que traz a mentalidade do não posso, do não tenho, do nunca vou conseguir, você é um espírito mentiroso. Nós o amarramos e ordenamos que solte a mente, solte a casa, solte a família desta pessoa agora. Eu declaro quebrado todo ciclo de miséria. Toda palavra de maldição financeira lançada sobre esta vida, seja por inveja, por feitiçaria ou por palavras ditas pelos próprios pais, como: você nunca vai ser rico, dinheiro não dá em árvore, você gasta tudo. Eu cancelo o poder dessas palavras agora pelo sangue de Jesus. Nós declaramos que este homem, esta mulher, não está debaixo da maldição da escassez, mas debaixo da bênção de Abraão, a bênção da prosperidade. Solte a vida dele, solte a vida dela agora. Espírito de miséria que cega o entendimento, que impede esta pessoa de ver as oportunidades, que a faz sentir-se sempre inferior, sempre por baixo, nós te expulsamos. Saia da história desta família. Determinamos que onde você trouxe falta, Deus trará abundância. Onde você trouxe humilhação, Deus trará dupla honra. Onde você trouxe o cheiro de pobreza, Deus trará o perfume da prosperidade do céu. Está repreendido em nome de Jesus.
A mentalidade de escassez está sendo substituída agora pela mentalidade de abundância, a mente de Cristo. E agora, nós nos voltamos contra o espírito de dívida. Esse espírito que opera de forma astuta, criando armadilhas. O espírito que tece a teia do tomar emprestado. Você que sussurra no ouvido desta pessoa que a única solução é um novo empréstimo, que a única saída é o cheque especial, que a única forma é o cartão de crédito. Espírito de endividamento que age como uma bola de neve, que escraviza e humilha, eu te repreendo em nome de Jesus. As correntes que você colocou nos pulsos desta pessoa, nós as quebramos agora com a marreta da palavra de Deus. Declaramos, com base em Deuteronômio 28:12, que a identidade desta pessoa é de credora e não devedora. Portanto, espírito de dívida, você está operando ilegalmente na vida deste justo. O seu contrato de escravidão foi anulado na cruz do Calvário. Solte o nome desta pessoa do Serasa espiritual, solte as finanças dela. Nós declaramos que o seu poder de criar novas dívidas está quebrado. E as dívidas antigas, Deus proverá a quitação sobrenatural. Saia desta vida, saia desta casa, em nome de Jesus. Nós repreendemos também os ciclos de frustração financeira. Você que ora, que busca, que trabalha, mas parece que o dinheiro entra por um bolso e sai pelo outro. O dinheiro que desaparece. O negócio que quase deu certo. A promoção que foi dada para outro. O carro que quebra inesperadamente. A doença que surge e leva todas as economias. Esse ciclo de quase, esse ciclo de frustração, nós o identificamos como uma obra espiritual maligna. Nós o quebramos agora. Eu repreendo em nome de Jesus todo devorador, todo gafanhoto, todo destruidor que foi enviado para roubar a sua colheita. A palavra diz que ele repreenderá o devorador por nossa causa. Então, nós ativamos essa promessa. Devorador, tire as mãos do salário desta pessoa. Tire as mãos da empresa desta pessoa. Tire as mãos dos bens desta pessoa. Nós fechamos todas as brechas legais e declaramos que, a partir de hoje, haverá retenção. O que Deus der, vai ficar e vai multiplicar em nome de Jesus. E agora, Pai, nós repreendemos a consequência emocional dessa batalha. O espírito de medo, esse medo que paralisa, que traz a insônia, que gera as palpitações. Espírito de medo, saia da mente desta pessoa. Nós o substituímos pelo espírito de poder, de amor e de moderação. Nós repreendemos o espírito de ansiedade, toda inquietação da alma, todo pânico noturno, cesse agora, em nome de Jesus. Nós liberamos o bálsamo de Gileade, a paz que excede todo entendimento, sobre o coração e a mente desta pessoa. Pai, como mencionamos, muitas vezes o inimigo usa essa ansiedade para causar cegueira espiritual, para que teus filhos não entendam os teus avisos. Nós oramos agora contra essa cegueira. Senhor, restaura a visão espiritual. Se esta pessoa perdeu um aviso em sonho, como um sonho com uma carteira perdida, um aviso sobre um mau negócio, nós pedimos, traga à memória. Se ela está prestes a entrar em uma nova armadilha, revele em sonhos, revele em profecia, dê a ela a estratégia para sair da dívida. Abra os ouvidos espirituais para que ela ouça a tua voz dizendo qual caminho seguir. E agora, Pai, após termos repreendido o inimigo, nós mudamos o nosso foco. Nós nos voltamos para Ti, o nosso provedor, o nosso Jeová Jiré. Nós levantamos a nossa voz não mais em guerra contra o inimigo, mas em clamor ao Pai. Senhor, nós estamos aqui, teus filhos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós viemos cobrar as tuas promessas. A tua palavra não volta vazia, e nós estamos aqui com ela em nossas mãos, e a apresentamos diante do teu trono. Nós ativamos agora Deuteronômio 28, versículo 12. Senhor, a tua palavra diz que tu nos abrirás o teu bom tesouro, o céu. Pai, nós clamamos, abra o teu bom tesouro, libere a chuva no tempo certo. Estamos no tempo da necessidade, então este é o tempo da tua chuva. Abençoe a obra das mãos deste teu filho.
Onde ele colocar as mãos, que prospere. O currículo dele, o negócio dele, as ideias dele sejam abençoadas agora com o favor sobrenatural. E nós declaramos a segunda parte dessa promessa. Emprestará, mas não tomará emprestado. Pai, nós declaramos que este é o início de uma virada. Esta pessoa que hoje está na lista de devedores, tu a estás levantando para ser credora. Tu estás mudando a sorte dela. Nós rejeitamos a condição de devedor. Nós assumimos a identidade de credor. Faça um milagre, Senhor, que reverta essa situação de forma tão poderosa que todos saibam que foi a tua mão. Nós levantamos os nossos olhos para ti, como diz o Salmo 121. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes olhamos para os montes. Nós olhamos para o banco, esperando a aprovação do empréstimo. Nós olhamos para o nosso patrão, esperando um aumento. Nós olhamos para o governo, esperando ajuda. Mas hoje, nós nos arrependemos. Nós tiramos os nossos olhos dos montes. Nossos olhos estão em ti, Senhor, que fizeste o céu e a terra. Tu és o nosso socorro. O nosso socorro não vem do sistema financeiro. O nosso socorro vem de ti, o dono do ouro e da prata, o Deus que é mais do que suficiente. Pai, surpreenda este teu filho. Prove a ele que o socorro vem do alto. Faça o impossível acontecer. Se as portas humanas se fecharam, nós te louvamos, porque isso significa que a porta do céu, a porta sobrenatural, é a que vai se abrir. Nós não confiamos em homens. Nós confiamos em ti, o Deus de Israel, que não dorme nem cochila. E nós selamos o nosso clamor com a garantia de Filipenses 4:19. A tua palavra diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Pai, nós não estamos pedindo segundo a nossa economia. Nós não estamos pedindo segundo o nosso merecimento. Nós estamos pedindo segundo as tuas riquezas. E as tuas riquezas são ilimitadas. Senhor, nós apresentamos a palavra todas. Suprirá todas as necessidades. Isso inclui o aluguel atrasado, a fatura do cartão de crédito, o financiamento do carro, a dívida com o parente, a conta no supermercado. Todas significa todas. Nós tomamos posse desta promessa. O preço já foi pago por Jesus. Nós não estamos pedindo, estamos reivindicando a herança. Declare o suprimento em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pela provisão sobrenatural. Assim como tu mandaste o peixe com a moeda na boca para pagar o imposto de Pedro, nós clamamos por provisão milagrosa. Nós clamamos por dinheiro inesperado. Nós clamamos por restituições de impostos, por causas na justiça que se resolvem, por heranças esquecidas, por presentes inesperados. Nós clamamos para que tu dês ideias criativas que gerem renda extra. Nós oramos por cancelamento de dívidas. Senhor, move-te no coração dos credores. Nós pedimos favor, que os bancos ofereçam renegociações com descontos absurdos, que os gerentes sintam o impulso de perdoar juros, que credores procurem este teu filho e digam: não precisa me pagar mais. Nós oramos por milagres de cancelamento total. Onde o homem diz que é impossível, tu és o Deus do possível. E agora, o momento mais importante da nossa oração. Eu quero que você pegue essa lista de dívidas que você escreveu. Se você não escreveu, coloque suas mãos sobre suas contas, ou apenas levante suas mãos em direção ao céu, visualizando todas elas. Este é o seu altar. Nós vamos apresentar esta lista ao Deus Todo-Poderoso. Faça isso agora. Levante essa lista. Oração. Pai, em nome de Jesus, olhe para esta lista. Como diz a premissa, o Senhor vê cada nome, cada valor escrito aqui. Para mim, isso é uma montanha. Para mim, isso é motivo de insônia e vergonha. Mas para ti, Senhor, isso não é nada. Onde o homem vê impossibilidade, tu vês o milagre. Onde eu vejo um muro, tu vês uma porta. Eu entrego esta lista em tuas mãos. Eu transfiro esta responsabilidade para ti. Senhor, nós oramos agora sobre a dívida do cartão de crédito. Esse limite que foi estourado, esses juros rotativos que parecem impagáveis. Nós declaramos a quitação. Nós repreendemos os juros abusivos.
Nós liberamos provisão para que esta pessoa pague o valor principal e seja livre dessa escravidão. Pai, que os bancos tremam diante da tua ordem de liberar este teu filho. Nós oramos sobre o cheque especial, essa armadilha que suga o salário antes mesmo dele ser usado. Senhor, nós declaramos um basta. Libere um recurso sobrenatural para que esta conta seja coberta e esta pessoa saia do vermelho. Que ela possa cancelar o limite do cheque especial e nunca mais precise depender dele. Nós declaramos conta no azul, em nome de Jesus. Nós oramos sobre os empréstimos pessoais e financiamentos, dívidas de longo prazo, do carro, da casa, de negócios que falharam. Senhor, nós pedimos milagres de aceleração. O que era para ser pago em 30 anos, que seja pago em 3. O que era para ser pago em 5 anos, que seja pago este ano. Libere recursos, libere quitação antecipada. Proteja os bens desta pessoa. O inimigo não vai tocar no que é dela. Nós oramos sobre as dívidas com amigos e familiares. Senhor, esta é a dívida que traz vergonha e quebra relacionamentos. Pai, libere a provisão em dobro, para que este teu filho possa não apenas pagar o que deve, mas também abençoar quem o ajudou. Restaura a honra, restaura os relacionamentos. Que a vergonha seja transformada em testemunho de fidelidade e gratidão. Nós oramos sobre as dívidas com agiotas ou dívidas perigosas. Senhor, nós cobrimos esta pessoa com o teu sangue. Nós pedimos livramento, que o Senhor repreenda o cobrador violento, que o Senhor dê uma saída honrosa, que o Senhor providencie o valor total para que esta pessoa seja livre desse jugo de medo e opressão. Guarde a vida dela e de sua família, em nome de Jesus. E agora, juntos como um só corpo, nós levantamos a nossa voz e declaramos sobre esta lista quitação. Nós declaramos a quitação de cada item dessa lista, do menor ao maior, em nome de Jesus. Nós declaramos que o poder da dívida sobre a sua vida está quebrado. Nós declaramos que o seu nome será limpo. Nós declaramos que você está saindo do cativeiro. Nós liberamos agora a palavra de Filipenses 4:19 sobre cada linha desta lista. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá esta necessidade. Nós carimbamos esta lista com o selo do sangue de Jesus. Está pago, está consumado. No mundo espiritual, a sua dívida não existe mais. Ela foi cravada na cruz do Calvário. Sinta a paz de Deus agora, sinta o alívio. O peso que estava nos seus ombros, sinta ele saindo. O nó na sua garganta, sinta ele se desfazendo. A ansiedade no seu peito, sinta ela sendo substituída pelo bálsamo do Espírito Santo. O que fizemos aqui em fé, Deus está ratificando no céu. A sua parte é crer e descansar. A parte de Deus é agir, e Ele já começou a agir. Pai, eu oro para que o Senhor mantenha a fé desta pessoa acesa. O inimigo virá para tentar roubar esta palavra. Ele virá com uma nova cobrança, com uma nova notícia ruim, para dizer que nada mudou. Mas eu declaro que esta pessoa está firmada na rocha, que é Cristo. Que ela não será abalada pelas circunstâncias, que ela guardará esta oração e esta promessa no coração e responderá ao inimigo com a palavra. Está escrito, eu sou credor, o meu Deus suprirá. Nós declaramos um tempo novo, um tempo de portas abertas. Onde as portas se fecharam, nós declaramos que portas maiores e melhores se abrirão. Onde o emprego foi perdido, nós declaramos um emprego com salário dobrado. Onde o negócio faliu, nós declaramos uma nova ideia, um novo empreendimento, abençoado desde a fundação. Este é o tempo da restituição, o tempo de Deus refazer o que foi quebrado. Continue orando comigo, não perca o foco. Nós ainda estamos em espírito de oração. A unção está sendo derramada. Senhor, eu peço que o Senhor envie os teus anjos agora, anjos de provisão, anjos de guerra, anjos que trazem a resposta, que eles se movam na terra ao favor desta pessoa, que eles vão aos bancos, aos fóruns, aos credores, que eles preparem o caminho para o milagre financeiro. Eu oro por sabedoria, a mesma sabedoria que o Senhor deu a José para administrar o Egito.
Dê a esta pessoa sabedoria para administrar os recursos que o Senhor vai liberar. Que ela nunca mais volte ao cativeiro da dívida. Que ela aprenda a viver com o que tu dás, a ser um dizimista fiel, um ofertante alegre, um bom administrador. Quebre o ciclo da má gestão. Estabeleça o ciclo da mordomia fiel. Senhor, eu sinto a tua presença de forma tão forte. Eu sinto que correntes estão sendo quebradas agora. Pessoas que estavam com insônia há meses vão dormir em paz esta noite. Pessoas que sentiam pânico estão sentindo alívio. Pessoas que não viam saída estão começando a vislumbrar a luz no fim do túnel. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás operando. Nós continuamos a interceder, não vamos parar. Esta é uma oração de 2 horas, uma oração de persistência. A viúva insistente que venceu o juiz. Nós estamos aqui, batendo na porta do céu, e a palavra diz que aquele que bate, a porta se abrirá. Nós não vamos sair daqui sem a nossa bênção, sem a nossa resposta. A quitação é nossa, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada pessoa que está conectada, abençoe a família dela, que esta bênção de libertação financeira transborde, que não seja apenas para ela, mas que alcance os filhos, os netos, que esta oração hoje seja o marco zero de uma nova geração de prosperidade e de liberdade em ti. Que esta pessoa se torne um testemunho vivo do teu poder de restaurar finanças. Nós quebramos agora a mentalidade de mendigo. Você não é um mendigo. Você é filho do rei. Comece a se ver como Deus te vê. Você é herdeiro. Você é próspero. A sua realidade temporária de dívida não pode anular a sua identidade eterna de filho amado e provido. Levante a sua cabeça. Mude a sua postura. Haja como alguém que sabe que o seu Pai é o dono de tudo. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela fé. Agradecemos pela palavra. Agradecemos pelo teu sangue. Agradecemos, porque sabemos que enquanto oramos, tu já estás trabalhando. A máquina do céu já está se movendo. O milagre já foi liberado. A nós, cabe apenas esperar no teu tempo, com o coração cheio de louvor e gratidão. Continue declarando comigo, em voz baixa ou no seu coração: eu sou livre da dívida. Eu sou próspero. Eu sou credor, não devedor. O meu Deus supre todas as minhas necessidades. A minha lista está nas mãos dele. Está feito, está pago. Continue meditando nessas palavras. Deixe que elas penetrem no seu espírito mais profundamente do que as palavras de cobrança. Pai, nós insistimos nesta tecla, a quitação. Nós não estamos pedindo apenas um alívio, um fôlego. Estamos clamando pela quitação completa, pela libertação total, pelo cancelamento do cativeiro. Assim como tu libertaste o povo de Israel do Egito, liberta este teu filho do Egito financeiro. O faraó da dívida terá que ceder em nome de Jesus. Nós declaramos que o mar de contas vai se abrir e este teu filho vai passar a pé enxuto para a terra da promessa. Eu quero que você visualize agora o seu nome saindo da lista de restrição. Visualize você recebendo a carta de quitação do banco. Visualize você ligando para seu familiar e dizendo: eu vim te pagar e trouxe uma bênção para você. Visualize a sua conta bancária no azul, com saldo positivo, com provisão sobrando. A fé é a certeza do que não se vê. Comece a enxergar o seu milagre. Tome posse dele pela fé. Senhor, nós oramos por aquelas dívidas que parecem impossíveis. Dívidas de milhões, dívidas de processos judiciais, dívidas que se arrastam há décadas. Pai, tu és o Deus que ressuscita mortos. Tu és o Deus que chama à existência o que não existe. Nós trazemos essas causas impossíveis ao teu altar e pedimos: intervenha com o teu poder sobrenatural. Faça o que nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum homem pode fazer. Glorifica o teu nome nesta causa. Nós declaramos que todo espírito de roubo que atuou no passado, todo negócio que foi roubado, todo dinheiro que foi perdido injustamente, está debaixo da tua ordem de restituição. A palavra diz que o ladrão, quando pego, tem que restituir 7 vezes mais. Nós ativamos a lei da restituição. Senhor,
Restitua em dobro, restitua o tempo, a paz, a alegria e as finanças que o inimigo roubou desta vida. Eu oro agora, liberando um bálsamo de paz sobre a sua mente. Receba a paz de Deus, aquela paz que você não sente há muito tempo, a paz de saber que o seu Pai está no controle. A ansiedade não tem mais lugar em você. O medo não pode mais te dominar. Você está guardado, protegido e provido pela mão do Todo-Poderoso. Durma em paz esta noite, pois o Senhor está cuidando de tudo. Continue em espírito de oração. Não deixe sua mente vagar. Mantenha-se conectado. Cada minuto que você permanece aqui, você está investindo na sua libertação. Você está regando a semente da fé. Não desista no meio do caminho. Estamos juntos e o céu está aberto sobre nós. A unção de quitação está fluindo. Apenas receba, apenas creia. Senhor, nós te louvamos, porque antes mesmo de vermos com os olhos físicos, nós já cremos. Nós te louvamos pela vitória, nós te louvamos pela libertação, nós te louvamos pela quitação. Nós te louvamos pela abundância que está a caminho. Nós te louvamos porque o teu nome está sendo glorificado. A este teu filho, a esta tua filha que entrou aqui oprimido, tu o estás fazendo sair justificado, livre e de cabeça erguida. Nós cancelamos todo sentimento de culpa. Se houve erro, se houve má administração, nós confessamos isso como pecado e recebemos o teu perdão. O sangue de Jesus nos purifica. O inimigo não pode mais usar o passado para acusar esta pessoa. É uma nova história. É uma nova página. O passado de dívidas está sendo apagado e um futuro de prosperidade está sendo escrito por ti. Eu quero que você, aí onde está, comece a agradecer. Comece a louvar a Deus pela quitação. Mesmo que você ainda não esteja vendo, agradeça. O louvor é a linguagem da fé. Agradeça. Obrigado, Pai, porque o Senhor me ouviu. Obrigado pela minha libertação. Obrigado porque as minhas dívidas estão pagas. Obrigado pela minha vida financeira restaurada. O louvor move o coração de Deus e confunde o inimigo. Nós profetizamos sobre o seu futuro. Você será um dizimista fiel. Você será um ofertante generoso. Você será um pilar na casa de Deus. A sua prosperidade não será apenas para o seu deleite, mas será para financiar o reino de Deus. Será para abençoar missões, para ajudar órfãos e viúvas, para ser um canal de bênção por onde você passar. Esse é o propósito da sua prosperidade. Nós selamos esta oração no mundo espiritual. Está decretado, está estabelecido. Nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade pode anular o que foi feito aqui em nome de Jesus. A ordem de soltura foi liberada. O alvará foi assinado pelo sangue do Cordeiro. Receba a sua vitória. Tome posse da sua bênção. Pai, que esta pessoa sinta agora um renovo em suas forças. Aquele cansaço, aquele esgotamento mental e físico causado pela preocupação, que seja substituído agora pelo vigor do Espírito Santo. Dê a ela ânimo novo para trabalhar, para buscar as estratégias que o Senhor dará, para administrar com sabedoria. Que ela se levante desta oração não mais como uma vítima, mas como mais que vencedora. Nós declaramos que as portas de emprego que estavam fechadas se abrirão. Nós declaramos que os clientes que sumiram voltarão. Nós declaramos que as vendas que estavam paradas começarão a fluir. Nós liberamos a unção de Deuteronômio 28 sobre a obra das suas mãos. Tudo o que você tocar, a partir de hoje, prosperará em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, que ela seja um lugar de paz e não de contenda por causa de dinheiro. Que a harmonia volte ao seu casamento, à sua família. Que o dinheiro deixe de ser o motivo de briga e passe a ser o motivo de testemunho. Que a provisão de Deus traga união e alegria para dentro do seu lar. Nós te agradecemos, Deus maravilhoso. Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és o nosso socorro bem presente. Nós descansamos em Ti. Nós confiamos na Tua palavra e nós aguardaremos, com expectativa e paciência, a manifestação física do milagre que já recebemos em espírito. A Ti seja toda a honra, toda a glória
e todo o louvor. A sua parte agora é permanecer em fé. Não duvide, não murmure. Apenas observe. O Deus que fez o mar se abrir está agindo ao seu favor. O seu milagre financeiro já começou. Acalme o seu coração e prepare-se para contar o testemunho da sua grande vitória. Continue respirando a atmosfera do céu. Não tenha pressa de sair desta presença. Deixe Deus ministrar ao seu coração. O alívio que você sente é real, é o toque dele. A paz que te inunda é a assinatura dele, dizendo: eu ouvi a sua oração. Descanse, meu filho, eu estou no controle. Que esta unção de quitação e liberdade permaneça sobre você, sobre sua família e sobre tudo o que lhe pertence. Que você seja marcado pela bênção da provisão. Que a sua história seja reescrita, de devedor a credor, de escasso a abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está feito. O que clamamos em fé, Deus selou no céu. A sua oração foi ouvida, as suas lágrimas foram colhidas pelo Senhor. O seu clamor subiu como incenso suave. Eu quero que você respire fundo e sinta a diferença na atmosfera. O peso que você carregava quando começou esta oração não está mais aí. Aquele aperto no peito, aquela ansiedade sufocante foi substituída por uma paz que excede todo entendimento. Esta paz é a assinatura do Espírito Santo no seu espírito, confirmando que a sua causa foi recebida e que a sua vitória foi decretada. Não permita que o inimigo te convença do contrário. A sua libertação começou agora. A mudança na sua vida não começará amanhã. Ela já começou. Neste exato momento, enquanto você ainda está na presença de Deus, anjos estão se movendo ao seu favor. Portas que estavam trancadas estão sendo destravadas. O favor de Deus está indo à sua frente, preparando o caminho para o seu milagre financeiro. Você sairá desta oração uma pessoa diferente da que entrou. Você entrou como um devedor oprimido. Você está saindo como um filho amado, justificado e herdeiro das promessas. A sua postura deve mudar. A sua fala deve mudar. Comece a agir e a falar não mais com base no tamanho da dívida, mas com base no tamanho do Deus que te deu a vitória. Eu declaro poderosamente sobre a sua vida: a vitória é sua. O cativeiro acabou. O ciclo de miséria foi quebrado. A sentença de escassez foi anulada. Você está entrando em um tempo novo, um tempo de restituição, um tempo de honra. Onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Onde você sentiu vergonha, Deus vai te dar dupla honra. O seu testemunho será poderoso. Pessoas olharão para a sua vida e verão o que o Senhor fez, e elas também glorificarão o nome do nosso Deus. Prepare o seu coração, pois a sua história será uma das maiores histórias de milagre financeiro que esta comunidade já ouviu. Creia nisso. A sua identidade foi redefinida. Eu quero que você se olhe no espelho amanhã de manhã e declare: eu não sou mais um devedor, eu sou um credor. Em nome de Jesus. Rejeite o rótulo que o sistema financeiro colocou em você. Você não é um CPF negativado. Você é um filho do rei, com crédito ilimitado no banco do céu. A sua identidade não é definida pelo seu saldo bancário, mas pelo sangue de Jesus. E por causa desse sangue, você é próspero. Você é abençoado para abençoar. Assuma essa identidade. Viva a partir dela. Pense como um credor. Haja como um credor. Fale como um credor. Esta libertação que Deus está te dando é completa. Mas como a nossa premissa nos lembra, precisamos de sabedoria para não voltar ao cativeiro. Por isso, eu libero sobre você uma palavra de sabedoria celestial. Eu oro para que Deus te dê uma nova mente financeira, que o Espírito Santo te ensine a administrar cada centavo que Ele confiará em suas mãos, que todo espírito de consumismo, de gastos descontrolados, de falta de planejamento, seja repreendido da sua vida. Você será um mordomo fiel. Você honrará a Deus com os seus dízimos
dízimos e as suas ofertas. E essa fidelidade será a chave que manterá as janelas do céu abertas sobre você. A sua prosperidade tem um propósito. Deus não está te livrando das dívidas apenas para você acumular bens. Ele está te libertando para que você seja um canal de bênção. Ele está te fazendo próspero para que o reino dele avance na terra. Prepare o seu coração para ser generoso. A mão que se abre para dar é a mão que está pronta para receber. Quebre o espírito de escassez praticando a generosidade. Mesmo que com pouco, comece a abençoar alguém. E você verá como Deus multiplicará a sua sementeira. A sua nova vida financeira será marcada pela abundância e pela generosidade. Eu quero que você saiba que a presença de Deus, que você sentiu tão forte durante esta oração, não te deixará. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que ouviu o seu clamor hoje é o Deus que caminhará com você amanhã, quando você for ao banco renegociar uma dívida. Ele é o Deus que estará com você na entrevista de emprego. Ele é o Deus que te dará estratégia no seu negócio. Você não está mais sozinho. O Deus do impossível é o seu parceiro em tempo integral. Confie nele. Eu libero uma bênção pastoral sobre a sua vida. Eu abençoo a sua mente para que ela tenha paz e clareza. Eu abençoo as suas mãos para que tudo o que elas tocarem prospere. Eu abençoo a sua casa para que ela seja um lugar de provisão, harmonia e alegria. Eu abençoo a sua família para que eles desfrutem com você deste novo tempo. Eu abençoo o seu nome, declarando que ele será limpo e honrado. Eu abençoo o seu futuro financeiro, declarando que ele será de abundância, de crédito e de honra, para a glória de Deus Pai. Receba esta palavra de esperança como um remédio para a sua alma. A sua noite de choro pode ter durado muito, mas a alegria está chegando pela manhã. E esta é a sua manhã. O sol da justiça está brilhando sobre a sua vida, dissipando todas as trevas da dívida, do medo e da ansiedade. Levante a sua cabeça, guerreiro, guerreira. O seu Redentor vive e ele se levantou ao seu favor. A sua causa foi julgada e a sentença foi livre. O que você deve fazer agora? Descansar. A sua parte na batalha espiritual foi feita. Você orou, você clamou, você creu. Agora entre no descanso de Deus. O descanso não é passividade, é confiança ativa. É saber que, enquanto você descansa, Deus está trabalhando. Não tente mais resolver tudo com a força do seu braço. Entregue o controle a Ele. Toda vez que a preocupação tentar voltar, você simplesmente dirá: Senhor, esta causa não é mais minha, é tua. Eu confio em Ti. Durma em paz esta noite. Eu quero falar diretamente com você que sofria de insônia por causa das dívidas. Esta noite, você dormirá como um bebê. O Senhor dará sono aos seus amados. E enquanto você dorme, Ele estará trabalhando. Deite sua cabeça no travesseiro e, em vez de contar dívidas, comece a contar as bênçãos. Comece a agradecer pela libertação, mesmo antes de vê-la. Encha o seu quarto com louvor, e os anjos do Senhor acamparão ao seu redor. O seu socorro está a caminho. Lembre-se do Salmo 121. O seu socorro vem do Senhor. Pode não vir da forma como você espera, pode não vir no tempo que você imagina, mas Ele virá. Deus não falha. Ele não é homem para que minta. O que Ele prometeu em Deuteronômio 28 e Filipenses 4:19, Ele é fiel para cumprir. Apenas mantenha seus olhos nele e não nos montes. A sua provisão sobrenatural está mais perto do que você imagina. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, sinta-se fortalecido. Esta oração foi um divisor de águas na sua vida. Marque esta data, o dia em que o seu cativeiro financeiro terminou, o dia em que você se levantou pela fé
e tomou posse da sua herança. A sua vida nunca mais será a mesma. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O seu futuro será infinitamente mais próspero e abençoado do que o seu passado. Mas não saia agora. Não se desconecte. O inimigo odeia o que acabamos de fazer. Ele odeia a sua libertação e ele fará de tudo para que você não permaneça nesta unção. Por isso, eu preciso que você fique comigo. Permaneça conectado. Há uma palavra final de reforço, uma unção de restituição reservada para os últimos minutos. Não perca. O que fizemos foi declarar a quitação. Agora vamos clamar pela restituição. Fique até o fim. Permaneça comigo. Não saia agora. Eu sei que a oração principal foi feita. Eu sei que você já sente o alívio, mas o que Deus tem para você nestes momentos finais é crucial. O inimigo tentará te distrair agora, te fazer pensar que já acabou, mas a verdade é que a unção está no seu ápice. Fique até o fim. O que estamos prestes a fazer é selar a sua vitória e clamar pela restituição. Há uma palavra final reservada, uma unção de dupla honra que é liberada especificamente para aqueles que perseveram até o último minuto. Não abra mão daquilo que Deus reservou para você. Este é o momento de completar a sua vitória. A premissa desta oração nos direcionou a este momento. Há uma unção de quitação que foi liberada, mas há também uma unção de restituição. Quitação é Deus zerar a sua dívida. Restituição é Deus te devolver o que o inimigo te roubou e que te levou a essa dívida. Deus não quer apenas te tirar do negativo, Ele quer te colocar no positivo abundante. O que o gafanhoto comeu, o que o devorador destruiu, Deus promete restituir, e é por isso que você precisa ficar. Estamos prestes a entrar na sala do tesouro de Deus e reivindicar o que foi roubado de você. Prepare-se. Muitas vezes, como falamos, o inimigo te rouba em pequenas coisas. Você perde dinheiro, você faz um mau negócio. Você tem sonhos estranhos, como a premissa mencionou. Sonhos de carteira perdida, de dinheiro sendo roubado. Esses são avisos espirituais de que um ladrão está agindo na sua vida financeira. Até agora, ele agiu. Mas hoje, nós o pegamos em flagrante. E a palavra de Deus diz em Provérbios 6:31 que o ladrão, quando pego, tem que restituir 7 vezes mais. Nós não vamos pedir. Nós vamos ordenar a restituição em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra declara que o ladrão deve restituir. Nós identificamos o ladrão, o espírito de miséria, o devorador que roubou as finanças, a paz e as oportunidades deste teu filho. E nós declaramos agora a lei da restituição. Nós clamamos de volta, não apenas o que foi roubado, mas em dobro, em 7 vezes. Restitua o dinheiro perdido, restitua os negócios que falharam, restitua as oportunidades de emprego que foram tiradas. Restitua o tempo que foi gasto em preocupação. Restitua a alegria que foi roubada pela ansiedade. Diabo, devolva, em nome de Jesus. Nós clamamos pela dupla honra de Isaías 61:7. A palavra diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Senhor, este teu filho suportou a vergonha da dívida, a afronta dos cobradores, a humilhação da escassez. E agora, nós ativamos a promessa da dupla honra. Por cada dia de vergonha, dê a ele dias em dobro de honra. Por cada real de dívida, dê a ele o dobro em provisão. Que a sua herança seja dobrada, que a sua casa seja duplamente abençoada. Receba a unção da dupla honra agora. Este é o selo da sua vitória. Você não está apenas livre da dívida, você está posicionado para a abundância. Você não está apenas no zero, você está no transbordante. Esta é a vontade de Deus para você. O que fizemos aqui hoje foi uma cirurgia espiritual completa. Nós tiramos o câncer da dívida, limpamos a infecção da miséria e agora estamos aplicando o enxerto da prosperidade e da restituição divina. A sua história foi completamente transformada. Você é a prova viva do poder de Deus. Receba esta palavra final.
Receba esta unção de restituição. Receba esta dupla honra. Receba a quitação total e a abundância sobrenatural. A sua vitória está completa. Está selada pelo sangue de Jesus e confirmada pela palavra de Deus. A sua jornada de oração de hoje termina aqui, mas a sua jornada de milagres está apenas começando. Vá em paz, viva na sua vitória e prepare-se para contar o seu testemunho. Amém e amém.